Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre aquilo que pensamos, sobre as coisas morais, sobre as leis, né, do homem e algumas leis passadas segundo os livros, né, ditas por Jesus Cristo, algumas leis morais. E vamos falar agora aqui sobre uma árvore boa não pode dar bons frutos, ok? Aqui que estão chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Espero realmente que vocês gostem do nosso conteúdo e espero também que vocês entendam que aqui são as coisas que eu acredito, a visão que eu tenho sobre as coisas. Não quero convencer ninguém a pensar como eu penso. Vocês analisem, né, aquilo que eu penso e façam, né, uma análise se é certo ou se é errado segundo aquilo que vocês acreditam ou não acreditam. Ok? Se gostaram do nosso trabalho aqui, se inscrevam, por favor, e dê um like de vocês. É de graça, é gratuito, todo mundo sabe disso. E o like é muito importante, porque o like é o meio que vocês têm de falar para o YouTube que você gostou daquilo que você ouviu aqui no nosso canal. E quando você não dá o like, o YouTube entende que você não gostou. Ok? E se você gostou, ele vai indicar esse canal a outras pessoas. Se você não gostou, ele vai desconsiderar e não vai, né, indicar esse canal a ninguém. Muito obrigado a vocês. Bem, eu sei que as coisas que eu falo são sempre muito polêmicas. Na postagem anterior que eu coloquei aqui, eu falei sobre vítimas e sobre Deus nessa relação, né? Aquilo, a visão que eu tenho. E agora eu vou falar outra coisa que é bem polêmico mesmo. Quando uma árvore boa, né? Uma árvore má, não pode dar bons frutos e vice-versa, né? Uma árvore boa não, não pode dar maus frutos. Provavelmente, quando Jesus falou isso, se falou, também é uma suposição, a probabilidade de ter falado isso ou não é de 50%, ok? É meio a meio. Pode ser verdade, pode ser mentira. Agora, ainda que seja verdade, nós precisaríamos saber sobre que contexto ele falou isso, em que conversa surgiu esse pensamento de Jesus Cristo, não é verdade? Falado assim ao ar, solta, sem nenhuma antecedência de pensamento, para mim, pelo menos, parece muito absurda. Parece muito absurda. Porque se você observar na natureza, você vai ver que é contraditório, né? Que tem árvores que dão muitos frutos bons, enquanto alguns frutos são ruins. E tem árvores que dão todos os seus frutos bons. Essas, realmente eu nunca vi. Pode ser que exista. Uma árvore que você recolha todos os frutos e todos eles sejam perfeitos. Eu acho que não existe. Eu, pelo menos, nunca vi. Agora, existem as árvores que dão a maioria dos seus frutos ruins e alguns frutos bons, né? E tem outras que é meio a meio e por aí vai. Eu posso falar isso porque eu, quando criança, eu andava muito em lugares que tinha árvores, assim, por algumas épocas da minha vida. Gostava e gosto até hoje de algumas frutas e subia no pé para pegar as frutas. E algumas estavam boas e outras frutas não. Então, para
entendermos dessa frase de Jesus como sendo verdadeira, teremos que saber sobre que contexto ele pronunciou, né, essas palavras. Aí o ser humano da atualidade pega isso como uma regra. Dentro do Espiritismo mesmo, é bem claro, quando fala que nós não nos apegássemos, né, muito à letra, que nós questionássemos mais profundamente a informação que recebemos, ok? Mas, infelizmente, nós ainda focamos sempre para o lado negativo da coisa. A tendência nossa ainda é essa, porque nós somos mais imperfeitos do que perfeitos. Sendo assim, nós damos mais valor às imperfeições do que às perfeições. Quando a perfeição existe distribuída no nosso planeta na mesma proporção das imperfeições, deixando-nos a liberdade de escolher. Porém, nós olhamos só para o lado negativo. Muitos de nós damos mais preferência, quando olhamos só, é porque damos mais valor, né, às coisas negativas. Isso é uma coisa notória, porque a maioria dos seres humanos, eu não conheço outros países, posso falar do Brasil, mas damos mais valor que as notícias ruins, as catástrofes, os acidentes, os assassinatos, os roubos, os crimes, de modo geral, né? Muitos adoram ver essas reportagens. Quais são os filmes que nós mais gostamos de assistir? Não é verdade? Geralmente são aqueles filmes de violência, né? As novelas que gostamos de assistir. Aquelas que vai ter a vingança no final. A novela passa o mocinho ou a mocinha sofrendo, e a gente só aguardando que a vingança seja feita, né? Então aí vem a vingança, aí ficamos satisfeitos com o final feliz da vingança, né? Então isso é para nós termos uma noção mais ou menos do quanto nós somos carregados ainda da ignorância, das imperfeições. Precisamos sim nos libertarmos, né, desse conceito, dessa coisa que falaram para nós que é verdade. Da mesma forma que as religiões pregaram um Deus que ele é bonzinho, mas que ele pune. Quantos séculos passamos acreditando nas punições de Deus, principalmente plantadas pela Igreja Católica Apostólica Romana? Eles próprios, lá no seu princípio, no início, foram eles que perseguiram Jesus, né? Os judeus ortodoxos, não é o princípio da Igreja Católica? Não foi ali dentro? Ou estou enganado? Não é isso? Não foi dali do Sinédrio, coisa e tal, que Roma começou a admitir um Deus único? Que até então eram os deuses? A unicidade de um Criador estava ali dentro do povo judeu, que foi o que é importado para Roma, não é verdade? E daí os poderosos viram que tinha ali uma grande força, né? Um Deus maravilhoso, um Deus único. Enfim. E criaram um Deus poderoso, que ele tanto dá amor quanto castiga. Mas quantos séculos passaram para que o homem despertasse um pouco mais? Muitos ainda acreditam na punição. O Espiritismo veio, né, sendo divulgado, foi em 1860, parece, que foi colocado o registro da informação dos espíritos, que até então esses acontecimentos
Sempre houveram, por toda a história da humanidade, muito antes de Jesus. Mas ele foi codificado por esse irmão que está aí na foto, Allan Kardec. Então ele pegou as informações dos espíritos e codificou, escreveu. Ok? Então isso é para termos uma ideia que levou, no mínimo, 1860 anos para que fosse divulgado algumas coisas da vida espiritual, das coisas que nos ocorrem de fato. Então, estamos chegando em 1860, 140, com mais 20, 163 anos aproximadamente, que temos essas informações que foram trazidas pelos espíritos, que foram levadas e chegaram até Allan Kardec, que as publicou. Ok? Aí passamos a ter um pouquinho mais de conhecimento do que somos de fato. Informações mais precisas de que somos espíritos dentro de um corpo, etc e tal. Vem nos falar mais claramente sobre a reencarnação, sobre as penas, não é a verdade? E etc e tal. Veio nos informar que passamos por coisas que pedimos para passar, para resgatar algumas dívidas e para evoluirmos. Certo? Então, até hoje, ainda estamos presos nas ideias das antigas religiões, mesmo os espíritas, porque os espíritos que trouxeram essas informações ainda estão carregados também, né, da ideia da Igreja Católica Apostólica Romana, das punições, das penas eternas. Tanto é que nós vamos ver algumas informações desses espíritos que às vezes eles falam da punição de Deus, do castigo de Deus, se assemelhando assim com as informações da Igreja Católica Apostólica. Aqui eu não faço crítica nenhuma da Igreja Católica Apostólica, mesmo porque eu sou um espírito que veio reencarnando nesse planeta de alguns séculos, eu não sei quanto tempo, mas fiz parte também dessa ideia, da propagação dessa ideia equivocada. E hoje estamos passando para reverter as ideias que nós propagamos e influenciamos os outros a terem. Então, meus irmãos, não estamos aqui sendo vítimas de ninguém, nem dos outros, nem das outras religiões, porque nós fizemos isso também no passado. Ok? Então, eu quero chegar no ponto, que é o nosso título, né? Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos, como sendo uma incoerência. Não tem nenhuma lógica, é incoerente, não é verdade? Por quê? Veja bem por quê, eu vou te explicar por quê. Isso está ligado, as pessoas pensam assim, uma pessoa que é má, ela não pode fazer coisa boa. Aí eu vou contra. Aí eu vou completamente contra. E tem no meio espírita muita gente que pensa assim, por causa dessa colocação que está colocada dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Informação de Jesus, uma árvore má não pode dar bons frutos. Né? Porque os Espíritos falaram que é assim. E as pessoas acreditam que seja assim. Então você com isso está sacramentando, fazendo julgamento de juízo de uma pessoa que cometeu um erro, cometeu vários, não importa quantos. Você acredita que aquela pessoa não pode, não tem condição de fazer uma coisa boa, porque ela é má em sua essência. Ok? Então é uma coisa para nós questionarmos sim. Por que não? Temos que questionar. Não é porque eu sou espírita que tem que concordar com aquilo que eu acho absurdo. Eu uma vez ouvi uma pessoa falar, eu nem lembro se rebati a ideia dela. Eu acho que eu fiquei calado. Mas eu não deveria ter ficado calado. Quando a pessoa falou, e está no Evangelho segundo o Espiritismo também, tem algum trecho lá escrito que eu estou estudando o livro dos Espíritos junto com vocês. E quando eu terminar, eu vou começar o Evangelho segundo o Espiritismo. Já tem aqui uma informação de primeira mão para vocês. Ok? Então tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, conforme eu estou dizendo para vocês, se eu
vamos chegar lá e ver isso, né? Que diz exatamente isso, que nós, uma atitude equivocada, a gente perde todas as boas atitudes que tivemos durante toda a vida. Dando a entender que uma atitude negativa, imoral que seja, uma conduta imoral, uma atitude imoral, pode nos jogar no lixo, né? Como se não prestássemos, né? Jogar tudo a perder. Então ainda não é assim, dá um valor extremo à atitude negativa, equivocada. Quer dizer que nós somos praticamente obrigados a só fazermos o bem. Caso cometamos algum pecado, uma atitude errada, né? Perdemos toda a vida. Então, meus amigos, nós estamos fadados, não vou falar a palavra aqui, a nos ferrarmos por uma atitude equivocada. Não importa a fome que você matou de alguém, não importa a tua dedicação, teu esforço físico para ajudar alguém, não importa se você tirou alguém do mau caminho, não importa que você tenha dedicado toda a tua vida aos seus filhos ou alguém, nada disso tem valor. O que tem mais valor, sabe o que é? Dá vontade às vezes de falar um palavrão, né? O que tem mais valor, sabe o que é? O erro que tu cometeu. Não estamos assim valorizando o mal em sua excelência. O mal é enormemente poderoso, muito maior do que o bem. Então, meus amigos, é assim que se convence alguém a não praticar o mal? Não, porque o mal, o que é o mal? Na verdade, ele não existe. O mal é um ato equivocado, é uma atitude do ignorante perante aquilo que ele desconhece. Ok? Por ter tomado decisão errada, uma decisão errada, ele perde toda a vida. Nem a valorizar o mal. Mas é essa ideia que se quer colocar no ser humano. Porque quanto mais ignorante nós formos, mais facilmente somos manipulados. Aí vem Chico Xavier e fala pra gente assim: você não pode modificar o passado, mas pode fazer um novo começo. E com quem estará a verdade? Com Chico Xavier, que fez dessa frase um estímulo ao caminho do bem, um otimismo, né? No sentido de tranquilidade, paz e modificação para melhor? Ou darmos atenção ao pessimismo, né? Que o mal sobrepõe o bem. Uma atitude que você faça errada pode perder toda a vida. Quando eu leio isso no Evangelho, se eu me lembrar, eu vou acentuar bem essa colocação que eu acho que é equivocada pelos espíritos. Não é um tipo de informação para gerar medo? Nós já sabemos que o medo exagerado, nos provoca transtorno, decisões erradas. O medo moderado é uma coisa, mas esse medo não é um medo de pavor, que essa informação nos traz? Sim, porque aí praticamente inevitável você, eu, a maioria, muitas pessoas cometerão esse erro grande para elas, que elas vão se condenar para o resto dessa vida. E, portanto, poderão se entregar e deixar
de tentar fazer o bem dali para frente. Vai agir exatamente contrariamente ao que Chico Xavier nos aconselhou. Vai ser pessimista e jamais otimista. Então, meus amigos, uma atitude errada é uma atitude errada que você terá que reparar, que você terá que consertar, somente isso. Uma pessoa que tenha cometido muitos erros durante sua vida, muitos, não poucos, poderá dar bom conselho para alguém, por que não? Porque ela não é carregada somente de coisas, não digo má, mas de coisas equivocadas. Ela não é carregada 100% de ignorância. Ela não é carregada 100% de maldade. Se assim vocês querem entender a ignorância. Ela tem, nem que seja 1% de amor, de bondade, de caridade. E no momento que ela quiser utilizar desse amor dela, ela pode sim usar. Terá valor? Claro que terá. Menos do que o outro que faz isso naturalmente? Não. Na mesma proporção ou muito maior. Porque por ela viver numa vida de enganos, o esforço para ela fazer o bem é muito maior daquele que já está acostumado. Então, meus irmãos, não acredito que o sentido dessa frase dita, se foi ou não por Jesus, eu não sei, né, que alega o que Jesus falou, foi um entendimento equivocado. Ok? Uma árvore ruim também dá bons frutos. Uma pessoa que sempre cometeu seus erros também pode fazer coisas boas. E as coisas boas que essa pessoa fizer não serão jogadas no esquecimento. Muito pelo contrário. Assim eu vejo que essa informação, com o sentido que deram, é uma informação equivocada e não concordo com o sentido que deram a essas palavras. Vocês entenderam? Realmente eu sou contra. Uma árvore má também pode dar bons frutos. Eu falei para vocês inicialmente que isso é muito polêmico. E é para algumas pessoas. Para aquele que raciocina suavemente, sem opiniões, né, pré-concebidas, deixando a mente vagar e pensar, com certeza vai entender o que eu falo. Ok? Pela resposta natural das coisas. E nós vemos muitas pessoas mudarem de vida. Vemos muitas pessoas mudarem para melhor e para pior, aos nossos olhos. Ok? Porque ninguém sabe, né, o que o outro pensa. Isso ninguém sabe. Ok? Mas nós sabemos o que nós pensamos. Não é verdade? Então podemos, sim, entendemos se nós... Aliás, tem muita informação nesse sentido. Fizemos uma coisa errada, vamos tentar fazer melhor. O mérito não está apenas na conclusão do trabalho bem feito. Ele já começa na tentativa de fazer o trabalho bem feito. Não é isso? Quando nós entramos na faculdade, numa escola, para aprender alguma coisa, você vai passar de ano, se tirou nota 10 em todas as matérias? Não, negativo. Existirá uma nota mínima? Sim, existirá uma nota mínima. Mas existirá uma variação muito grande entre a nota máxima e a nota mínima para você concluir teu curso. Não é assim que as coisas são? Isso é na vida humana, material. Mas no nosso crescimento moral e espiritual, a coisa é muito mais ampla. Tem coisas que o homem não sabe, não vê sobre a vida do outro. Sendo assim, quem poderá julgar? Somente Deus. Porque Deus sim sabe de tudo que pensamos, de tudo que fazemos. Daquilo até que iremos fazer. Não é verdade? Deus sabe.
Tudo que você vai fazer, nós não sabemos nem daquilo que iremos fazer daqui a um segundo. Mas Deus tem a ciência, claro, Ele sabe. Mas ainda assim deixa que a gente faça ou não faça, para termos o mérito ou demérito, não é isso? Para ganharmos a recompensa ou sofrermos a consequência não por castigo, mas por nossa própria escolha de querer reparar. Ok? Então não acreditem nisso no sentido que deram essas palavras. Uma árvore má sempre dará maus frutos? Negativo. Negativo. Isso é uma condenação, certo? Isso não é um ensinamento, é uma condenação no sentido que deram essas palavras. Uma árvore má, ela pode se tornar uma árvore boa e dar bons frutos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vou contar, tá falando da árvore, uma coisa que aconteceu na minha vida, materialmente falando. Não tem nada de moral, mas tem de material. Que engraçado, vai bater de frente exatamente com isso que estão falando. Em determinada época da minha vida, eu fui morar num lugar que tinha uma mangueira, ok? E ela estava começando a florir, ia dar mangas e tudo mais. Aí eu perguntei aos vizinhos que moravam próximo a essa casa, que eu ia morar, se aquela manga era gostosa, se era uma manga doce, se era uma manga boa. Os vizinhos ao redor falavam, ah, rapaz, essa manga é horrível, ninguém come essa manga, é uma porcaria. Ela tem uma acidez, sabe aquela manga que tem uma acidez, um gosto esquisito? Pois é, ninguém come essa manga não, ela é horrível. Eu falei, eu gosto tanto de manga, que pena. Porque eu fui criança, eu gostava muito de manga, eu subia nas mangueiras para pegar a manga e comer, chupar no pé. Então eu sabia que realmente tinha certas mangueiras que a manga tu não conseguia comer não. Eram horríveis aquelas mangas. Tu não pegava uma manga que prestasse, toda ela tinha uma acidez, um gosto muito estranho. E eu falei, ah, deve ser uma dessas mangueiras que tem aquela manga horrível. Bem, enfim, me mudei para essa casa. Eu sei que um belo dia, assim, eu estava sentado de uma varandinha assim, perto da mangueira. Eu olhei para a mangueira, ela era bem grande. Eu observei que ela estava cheia daquelas ervas, o pessoal chama de erva de passarinho, né? Aquela erva daninha, os seus galhos estavam cheios daquelas ervas. E essa mangueira era muito próxima, assim, da casa. Bem próxima, devia ter o quê? Talvez uns 3 ou 4 metros de distância da parede da casa. E eu vi que tinha uns galhos já podres. Eu falei, esses galhos vão cair no telhado, quebrar o telhado, a casa não tinha laje. Ia me dar um trabalho para mexer no telhado depois, consertar, né? Enfim. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir nessa árvore, nessa mangueira, e vou tirar aqueles galhos que estão para cair, né? Vou acabar de quebrar eles, já estão podres. E vou limpar essa mangueira toda. Tirar essas ervas de passarinho toda aí. Enfim. Eu acho que eu levei bem uns 2 ou 3 dias para fazer isso. Mas lá em cima da mangueira, tirando o primeiro dia, subi e comecei a soltar aquelas ervas arrancadas de galho, arrancar os galhos e jogar para baixo. Quando eu desci da mangueira, o volume desse mato, dessa erva de passarinho, era muito grande. Eu falei, caramba, como é que eu tirei tanta coisa assim? Eu falei, a gente não tem noção, né? No dia seguinte eu fiz a mesma coisa e no terceiro dia também. Tirei aqueles galhos podres, tirei aquela erva de passarinho todinha, todinha. Não porque a manga era boa, porque você já sabia que a manga era horrível. Mas para cuidar da árvore, coitada. Ela estava, né, condenada ali à morte, que essa erva de passarinho com o tempo ela mata a planta. Bem, enfim, eu sei que eu limpei a mangueira toda, deixei ela toda bonitinha, né, por assim dizer. E aquela floração, que ela estava cheia de flores, né, mas para uns meses começou a dar aquelas mangas, começou a encher de manga. E logo na primeira manga ou segunda que caiu da árvore, no chão, eu peguei
E meio desconfiado, eu falei, vou ver qual o sabor, deve ser aquela manga horrível. E fui provar o sabor da manga. Pasmem vocês, a manga era doce igual mel. Doce igual mel. Aí eu falei, poxa, o vizinho falou que essa manga era ruim. Não acredito nisso. A manga está doce igual mel. Eu sei, minha gente, que eu competia com a minha cachorra. Eu tinha uma cachorra que adorava manga. Então eu comecei a observar. Quando a manga caiu, correndo que estava para pegar. Se a minha cachorra não pegasse antes de mim, né? A cadela que eu tinha na época. E daí passei a adorar essa manga. Mas ela começou a dar tanta manga. Aí um belo dia eu enchi uma bolsa de manga. Eu falei, vou dar para esse meu vizinho que falou que a manga era ruim. Aí eu chamei ele, o nome dele é Jorge. Falei, Jorge, chega aí. Bate palma na casa dele, ele veio. Oi, fala aí. Falei, Jorge, tu gosta de manga? Aí ele olhou para minha mangueira, que dava para ver, e falou, não, dessa tua mangueira aí eu não quero não, cara. Essa manga é horrível, eu conheço. Falei, não, cara. Eu fui na casa do meu irmão, rapaz. Ele me deu deu uma bolsa de manga. E eu trouxe essa aqui para você. Mas faz o seguinte, prova aí. Se tu não gostar, eu jogo fora. Eu gostei. Prova uma dessas aí. Eu dei na mão dele. Aí ele descascou um pedaço, mordeu a manga. Aí falou, ah, que manga gostosa. Essa manga é muito doce. Meu Deus do céu, teu irmão mora onde? Essa mangueira é perto daqui? Não? Aí eu falei, não, Jorge. Quer saber da verdade? Ele falou, claro, essa manga é daqui da minha mangueira. Ele falou, não acredito. Eu falei, tu quer? Eu vou pegar mais para você. Não acredito, essa manga ninguém gostava, não sei o que. Eu falei, cara. Podia ser ruim, realmente. Mas eu limpei a mangueira toda, tirei as ervas de passar. Eu vi você fazendo, achei até que você é maluco, a manga não era boa. Eu falei, eu não fiz isso pra manga. Nem imaginei que a manga ia ficar boa, não. Só limpei por causa da árvore, coitada. Estava sofrendo. E precisava de ser cuidada. E a manga é assim, é uma delícia. Então, meus irmãos, é mais ou menos assim a vida da gente. Até a parte moral, nós espíritos. Muitas vezes, com bom cuidado, com boa ajuda, com bom tratamento, esses espíritos que a gente julga que não tem jeito, né, que a gente tem a mania de julgar, condenar, quer saber? Às vezes com bom trabalho, com bom auxílio, com amor, com carinho, que é o tratamento que eles precisam, da mesma forma que a mangueira precisou de mim, esses espíritos também precisam. Esse espírito se revela para a gente, sabe, aqueles espíritos mais dóceis que possa existir, porque receberam o que da gente? Carinho, proteção e amor. E viram o melhor caminho. Certo? Se tornam aquelas pessoas maravilhosas que quando aparece na vida de alguém, ninguém acredita que ela já foi uma pessoa muito má, muito ignorante. Então, meus irmãos, fica aqui a dica para vocês de um fato real da minha vida e que realmente tem muito a ver, né, com cada um de nós espíritos. Não importa o desequilíbrio desse irmão hoje, porque ele pode se tornar um dos melhores irmãos nossos no futuro, até de repente na própria vida atual. Então uma árvore má também pode dar bons frutos. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado.